Vamos falar sobre teologia bíblica das missões, baseado no livro de Hans Ulrich Heifler. Heifler é um suíço que praticou missões aqui no Brasil desde a década de 70, desde 1976, e agora lança esse livro recentemente, em 2024, um livro muito bem escrito, muito bem fundamentado, com uma pesquisa farta e bem referenciada de vários missiólogos que, por sua vez, pesquisaram muito sobre o tema, que emitiram suas opiniões, suas teses, e ele junta isso tudo à luz da Bíblia, à luz dos fundamentos cristãos reformados, dá uma visão muito interessante e muito útil para todo cristão, para todo aquele que procura exercitar a sua vida cristã. A intensidade da abordagem já é anunciada no prólogo. Ele faz uma pergunta provocativa: por que missão? E dá 8 respostas, todas fundadas na Bíblia. Deus é missionário, a autodoação de Jesus, a obra do Espírito Santo, o poder do Evangelho, a essência da igreja, a resposta contra a perdição do homem, o direito à oportunidade da salvação e, finalmente, missão como um instrumento de adoração e glorificação de todo o homem. Explorando essas respostas, o livro explica que a teologia bíblica da missão pode ser vista sob 11 aspectos. Então, em primeiro lugar, dá sentido e objetivo à missiologia. Em segundo lugar, estabelece uma definição muito objetiva, muito clara, mostra qual é a origem da missão, como é que essa ideia de missão se desenvolve a partir de Deus, a partir da compreensão ou tentativa de compreensão do homem, da sua conexão com Deus. Busca os seus fundamentos, por que tem missões, por que o crente deve buscar missões. Mostra o seu conteúdo, prossegue falando do modelo, que é Jesus Cristo, fala da justificação ou dos motivos para que existam missões, quem seriam os destinatários dessa missão ou dessas missões, os seus portadores, o seu objetivo final e, por último, fala do fim das missões. Então, começando pelo sentido da missiologia, para que a gente consiga esse sentido da missão, é necessário que você entenda a fé quanto à revelação do poder de salvação de Deus pelo plano de salvação do homem, que ele estabeleceu desde a origem dos tempos, desde a origem bíblica. O termo vem do latim missio, missão em português, e embora seja comum e ambíguo, particularmente nos dias atuais, é usado por todas as religiões e usado em corporações, em meios militares, mas até a década de 60 não era assim, década de 60 do século passado. Deus era o único objetivo, é o único objetivo fundado na Bíblia. Daí não se pode separar o que é missão e o que é teologia. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. E isso está presente materialmente na Bíblia, na história bíblica, quando Deus designa uma evidência disso, quando Deus designa os seus shaliach, ou enviados de Deus,
né? E o grande exemplo disso são os profetas, que eram designados assim nas suas mais de 450 referências a essas pessoas com essa palavra. Mas o autor chega a uma definição de missão após passar por vários missionários e missiólogos e instituições missionárias, né? E vamos citar alguns aqui que ele coloca em destaque no seu livro: Warneck, Purksen, Hartenstein, Peters, Westman, Stott, Johnston, Van Engen, Schnabel, e depois de expressar as ideias de cada um desses missiólogos, ele dá a sua opinião, concluindo que a palavra significa estabelecer o reino de Deus na vida dos indivíduos e da sociedade. Hoje, tem uma aceitação de que a palavra, quando é usada no singular, ela está se referindo à origem de tudo, né? E aí expressa a vontade e a ação de Deus para a redenção da humanidade. Essa é a origem. Já o fundamento da autoria e destinação divina da missão está na Bíblia toda. Destaca-se aí, né, o ponto assim, forte, né, é a designação de Abrão por Deus. Está lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abrão e diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Sai da tua terra, da tua parentela e vai cumprir uma missão, né? Assim, foi desenvolvido o monoteísmo ético dos judeus, né, da lei dos profetas, desenvolvido por Deus, e foi desenvolvido para o povo hebreu, para o povo israelita, mas já nasce com uma ideia universalista, preparando o caminho para a igreja cristã. Então, até a missão de Cristo, que concretizou a salvação de todo aquele que crê, né? E aí o autor chega nesse ponto ao seu conteúdo, ao conteúdo da missão, que é a proclamação do Evangelho. Desde a grande comissão dos discípulos por Jesus, a designação de missões, assim, no plural, passou a fazer sentido e começaram a ocorrer os movimentos para fora de Jerusalém, para divulgação daquela boa nova, né, do Evangelho, e visando a todos os povos, onde houvesse, conforme Jesus determinou, onde houvesse pessoas, deveria ser pregado o Evangelho a toda criatura. Então, os Evangelhos são narrados com a visão de Cristo sobre vários enfoques, mas no fundo o propósito é um só, é o propósito, conforme a palavra mesmo diz, né, os evangelhos, a divulgação da boa nova. Mateus enfatiza o discipulado, Marcos, a pregação, cura e batismo. João mostra Jesus como modelo da missão. Agora Lucas destaca a proclamação da salvação. Essa atitude, né, essa postura, tem um nome, é o querigma, né, do grego. Todos os evangelhos destacam caridade, ensejando. O próprio Jesus, né, tinha muita preocupação com as pessoas, tinha compaixão pelas pessoas, praticava ações sociais, vamos dizer assim, que hoje são muito propagadas, né, e são fortemente associadas com missões. Contudo, voltando aqui ao conteúdo, não se pode confundir
com o principal, que é o Evangelho, né? E que deve ser inteiramente cristocêntrico. O amor ao próximo, que vai determinar as ações sociais, é consequência disso e não motivador disso. A encarnação, a cruz, a ressurreição, a ascensão de Jesus estabelecem o próximo tópico aí, que é o modelo da missão cristã. As lições e exemplos de Jesus, de obediência, de orientação espiritual, de vida simples, de humildade e disposição para servir, para sofrer e se sacrificar, a capacidade dele de trabalhar em equipe, né? A salvação palpável, as curas que ele promoveu, né? Tudo isso é um modelo que devem ser marcas visíveis nos discípulos de Jesus. E baseados nesse modelo, por que a igreja faz o trabalho missionário hoje? O autor passa aí a mostrar a justificação, né? O motivo de se fazer missões por toda a história, mas voltando agora para o tempo atual. Então, os missiologistas falam aí de 17 aspectos aqui, de 17 motivos que por si só justificariam as missões. Primeiro, a salvação de cada indivíduo perdido. Segundo, a expansão da igreja. Terceiro, a ajuda material. Essa ajuda material como um testemunho de Jesus enquanto o reino de Deus não chega. Quarto, a conversão de todos antes do juízo final iminente. Jesus está para voltar pela segunda vez a qualquer momento e nós cristãos vamos nos preocupar com estender o evangelho a todo aquele que for escolhido de Deus para que se completem as pessoas, né, os indivíduos a serem salvos e aí se complete o plano de Deus para a vinda de Jesus. Quinto, fala-se em escatologia no seguinte aspecto, de que a igreja daria sequência à missão de Jesus até que ele venha, ou seja, para que o futuro se estabeleça, temos que cumprir nossa missão aqui na Terra nesse intervalo aí entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Em sexto lugar, o autor traz muito bem fundamentado, e esse é um ponto de destaque no livro dele, a história da salvação universal, né, mostrando todo o plano de salvação de Deus para o homem, conforme foi dito desde o início da Bíblia, toda a lógica, toda a consistência, toda a concretude do plano de salvação. Em sétimo lugar, ele fala do amor de Deus. E em oitavo lugar, ele fala da gratidão pela salvação. E essa gratidão se traduz da seguinte maneira: nós estamos tão felizes de termos sido alcançados pela graça do nosso Senhor, que estender isso a todos é uma retribuição, mas uma retribuição não esperando algo em troca, mas assim, é consequência dessa alegria, dessa felicidade de estarmos salvos e com isso praticamos missões para que o maior número possível de pessoas se encaixe nesse rol. Em nono lugar, fala da reconciliação com Cristo. Em décimo lugar, fala da obediência. Os preceitos bíblicos são muito claros em relação à obediência, desde o Antigo Testamento até os tempos atuais, né?
como é que o crente deve seguir a Cristo, obedecendo sempre. Em nono lugar, fala da cristologia, Cristo como centro de tudo. Em 11º lugar é a cristologia. Em 12º lugar é o reinado de Cristo. Em 13º, o reino de Deus. Em 14º, o Senhor que envia para uma nova criação. Eis que faço novas todas as coisas, né? A missão é para anunciar esse evangelho da novidade perene. Em 15º, a doutrina de Deus, que é um Deus missionário. Se Deus foi o primeiro missionário, a partir da iniciativa dele de tentar resgatar Adão, que se perdia da obediência, que se perdia daquele compartilhamento com Deus ali do paraíso. Então Deus espontaneamente procura o homem para promover a sua salvação. Esse é um fundamento que é colocado aqui pelos missiólogos também, ou uma justificação. Pela trindade divina, o próprio fato das pessoas de Deus serem uma só em Deus, explica de uma certa forma por que a salvação também é coletiva, também tem que se completar no corpo de Cristo, no corpo que vai compor com Deus Trino, o plano de salvação. E por último, em 17º lugar, para a glória de Deus, né, que transcende todo o entendimento, que é maior do que o homem jamais poderia imaginar. Qualquer que seja o fundamento, o autor pontua aqui, na justificação, que missão deve estar cuidadosamente orientada pela revelação bíblica. Não tem nenhuma missão que não esteja vinculada às questões bíblicas. Daí a importância, como eu falei, né, que ele dá à tese de que praticamos missões por conta da história da salvação universal que está contida na Bíblia. Daqui a gente chega no destinatário da missão, que é, por óbvio, né, o indivíduo perdido. Mas a Bíblia vai além disso. A abrangência é um pouco maior. Ela fala de povos, fala do mundo e fala de criatura. Destacando esse último destinatário, tem uma vinculação a uma constante renovação pelo anseio de sermos novas criaturas, a começar da aceitação do Evangelho, de ouvir, de compreender, de aceitar o Evangelho, até que Deus, por meio de Jesus Cristo, nos aperfeiçoe para a glória eterna. Significando que missões trata sempre de uma coisa. A cada dia tem uma novidade, a cada dia uma pessoa nova, a cada dia uma conversão nova, a cada dia um ciclo, mas que não se repete da mesma forma, que sempre se inova. Daqui ele fala no portador da missão, então ele cita como base e com fundamento muito próprio, né? Quem conhece da história da igreja desde a origem lá de Atos e dos evangelhos sabe disso, né? Como é que tomar essa missão é importante, mas ele cita como exemplos, né, a própria igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, de Tessalônica, de Filipos, que com base bíblica tem um aporte grande nas missões que eram praticadas, né, desde que os discípulos, os apóstolos saíram a campo para proclamar o Evangelho, e pontua aqui as igrejas da Ásia Menor, que estão citadas em Apocalipse
cada uma delas com as suas virtudes, com os seus defeitos, mas sempre com uma conotação de como é que essas igrejas promovem, né, o exercício cristão e tem um fundamento missionário forte aqui. Então as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia têm todas elas características positivas e negativas que espelham como nós, como portadores dessa missão, né, devemos praticar as missões, né, que são da nossa essência. Ele cita as características das igrejas atuais, até dá números, né, tá? Tem uma infinidade de agências, de associações, de instituições promovendo missões hoje no mundo e destaca que o ponto para se alcançar a liderança missionária, para ter, e por que liderança? Para ter efetividade, para ter organização e efetividade, é que deva haver uma interação forte entre os velhos e os jovens. Os velhos com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a sua missão de alguma maneira passar o bastão, e os jovens no seu ânimo, no seu ímpeto, na sua energia, né, absorvendo essas condições que são da igreja, das quais os velhos são portadores, mas são da igreja, para perpetuar o evangelho, para perpetrar e para perpetuar o evangelho. E aí ele faz uma pergunta, né, no ponto final aqui do livro. Qual seria, então, o objetivo final das missões? Novamente, ele volta nos missiólogos aqui, em fundamentos, em pesquisas, para listar 9 objetivos. Naturalmente, quando ele coloca esses pontos de vistas pesquisados, ele não concorda com tudo que está sendo trazido, ele não discorda de tudo que está sendo trazido, ele coloca uma base do conhecimento acerca de missiologia, o que está sendo trazido ao mundo nesse momento em torno das missões, para daí dar a sua opinião, e muitas vezes uma opinião crítica e bem clara, bem didática em relação ao que seriam as missões. E nesse ponto aqui, que eu considero o clímax do livro, o objetivo final das missões, ele coloca isso novamente, dando um fecho no livro. Então, vamos aos 9 objetivos. Um deles, mudança de domínio na conversão e no novo nascimento. Antes, o cidadão, se ele era dominado por outros interesses, por outras forças, vamos falar assim, agora ele está sob o domínio de Deus, sob o domínio de Cristo. O batismo cristão, que é um preceito que está lá na Grande Comissão, que tem um simbolismo que materializa a salvação. A fundação de igrejas, nas igrejas, né, nas reuniões, nos cultos, no ambiente da igreja que o cristianismo se desenvolve, vai sendo incorporado por aqueles que aceitam e que são alcançados pela graça de Deus, e vai compondo o povo de Deus no âmbito das igrejas. O crescimento da igreja, aí ele coloca no singular, que é a igreja de Cristo, que a igreja precisa crescer até se completar o número dos salvos, conforme diz a Bíblia. A cristianização dos povos, o que significa isso? Tem fundamento evidente em vários pontos dos evangelhos, mas particularmente na grande comissão,
que é levar a mensagem de Cristo a cada povo, a cada tribo, a cada raça, a cada nação, e ter uma comunicação direta com o Apocalipse, quando se fala que todas as tribos, raças, povos e nações estarão reunidas ali no gozo perpétuo da glória de Deus. Fala-se também na reunião de pessoas na igreja, juntar todo o povo para congregar e para promover a bênção, né? E assim cumprir o plano espiritual de Deus de salvação. Outro aspecto trazido aqui é a multiplicação espiritual, ou seja, trazer as pessoas que hoje estão perdidas espiritualmente para conexão direta com o Espírito Santo e assim cumprir a missão, cumprir o objetivo da missão. Outra linha defende aqui que é a realização do Shalom, que está em toda a Bíblia e que é muito falada hoje em dia, particularmente pelos judeus, e que está um termo um tanto surrado, mas que tem uma conotação grandiosa que muita gente não se apercebe, que é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que de dentro para fora perpetra as consequências de paz, mas começa pelo movimento divino, que é a paz de Deus. E, finalmente, a cura do mundo. O mundo está doente pelo pecado, toda degeneração, até mesmo da natureza, até mesmo as consequências que são atribuídas ao poder do homem, não é propriamente o poder do homem, é o fato de o homem ter se desgarrado do plano de Deus. O mundo seria perfeito, seria completo, não teria as mazelas que nós conhecemos e que eu não vou enumerar, se o reino de Deus tivesse prevalecido, se Deus não tivesse permitido que o homem, pela sua natureza de desobediência, pecasse. Então, o pecado traz uma doença ao mundo e Jesus é a cura. Essa é, sem dúvida, uma tônica forte do objetivo das missões. Mas para o autor, as missões devem ser cumpridas, a síntese disso tudo, né, para que o reino de Deus venha. Então, enquanto o reino de Deus não se estabelece, isso já foi falado aqui em algumas teses que foram levantadas por alguns missiólogos, e o autor vai nessa linha, enquanto o reino de Deus não se estabelece plenamente, essa era a missão de João Batista, essa era a missão de Jesus, essa era a missão dos profetas, estabelecer o reino de Deus, pregar o reino de Deus, permitir que as pessoas aceitem o reino de Deus até que ele venha. E assim o autor vai concluindo o livro e cita algumas conferências em torno de missões mundiais e dá destaque para o primeiro congresso para a evangelização mundial que aconteceu em Lausanne, na Suíça, no distante ano de 1974, vejam bem. Naquela época já se falava do fim das missões. Existia até um debate, ele cita isso, de que se as igrejas não deveriam meio que tirar o pé, parar de sustentar com orçamento, com doações, as missões, porque de alguma forma as missões já estariam se cumprindo. O autor vai fortemente contra isso, é óbvio, né? Todo livro tem uma densidade muito forte no fundamento bíblico, né? E até que eu venha, fala muito forte nesse momento. E aí ele cita uma expressão que foi trazida nesse congresso lá de Lausanne, e que eu vou reproduzir e ler aqui, que é a nossa fé cristã
repousa no fato de que Deus completará o seu reino e aguardamos com expectativa o dia em que haverá um novo céu e uma nova terra, em que a justiça habita e Deus reina para sempre. Até lá, comprometemo-nos a servir a Cristo e às pessoas em alegre entrega ao seu senhorio sobre a vida de todos nós. Amém. Recomendo fortemente a leitura do livro. Ele é um compêndio, uma plataforma que pode ser usada para várias ênfases, para várias pesquisas, para vários estudos e até também para várias práticas, né? Muitas missões às vezes se desgarram do propósito ideal, do propósito correto, porque talvez se desgarrem da teologia, porque talvez se desgarrem da Bíblia, que em síntese é o manual das missões, que é da essência de todo cristão.